Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de falar sobre o que é magia e o que não é magia, mas sobre a nossa visão, ou seja, hoje é dia de cagar regra. Léo, recentemente a gente fez um encontro com o pessoal. Exato. Nesse encontro que a gente faz a cada 2 meses, mensal, que é a roda do ano, a gente fez alguns exercícios ali. E a gente trabalhou basicamente o que o canal se propõe a trabalhar, que é o autoconhecimento. Exatamente, que é o que a gente gosta de fazer e a gente usa várias ferramentas diferentes para trazer esse âmago do autoconhecimento. Exato. E aí, nessa estrutura, a gente trabalhou bastante o reconhecimento de si próprio, uma visão, uma análise ali, quem eu sou, o que eu faço da vida, o que eu vou fazer, tudo isso estruturado, tem um passo a passo ali. E a gente finalizou com uma espécie de ritual, uma ritualística ali, um teatro. Né? Podemos dizer um psicodrama, como o pessoal gosta de chamar, né? Não é um psicodrama como feito por psicólogos, instrutor, porque tem todo um negócio para falar que é um psicodrama. O que é um psicodrama, então, dentro disso? Porque muita gente, às vezes, confunde ritualística com psicodrama e acaba chamando de psicodrama. O que seria um psicodrama e o que ele tem de diferente de um ritual? Ele tem toda uma estrutura muito específica, um psicodrama. Mas a gente pode resumir que num psicodrama se vive os dramas pessoais num grupo. Especificamente, é muito comum você ter, por exemplo, eu tenho um problema com a minha mãe e com o meu pai e tive alguma coisa, um trauma específico ali e tenho dificuldade de lidar com isso. No psicodrama, você vivencia um diálogo com a tua mãe, você vivencia a posição é um negócio com bem teu direto, pai. então. O drama ele é vivido quase como uma... Como é que o pessoal faz hoje lá? Constelação. Na constelação você tem temas, né? Você tem uma temática e tal, mas na constelação familiar também se vive, não é reconhecido pelo CRP, pelo CFP, não tem nada a ver com mas o psicodrama é reconhecido. O psicodrama é. Primeiro, num grupo terapêutico, você tem várias regrinhas ali que foram formuladas. E no psicodrama, que também é uma terapia de grupo, você tem outras regras que se aproximam muito da psicanálise, tem muita coisa que é emprestado disso, mas você tem um drama pessoal específico envolvido ali. O que a gente fez e outros rituais não necessariamente vai pegar algo objetivo específico. Então, por exemplo, numa iniciação, que a gente pode tomar a liberdade de falar que é um psicodrama, por quê? Porque é um drama que está sendo, como é que a gente pode dizer? Encenado, muito bem, e que atinge o psíquico. Então, nesse sentido, a gente até dá para usar, pegar emprestado o termo para uma outra função que também tem a ver com encenação. Só que, numa iniciação, a encenação tem a ver com o que foi aprendido até então, né? Com coisas a serem vistas ou coisas que já foram vistas, um processo de desenvolvimento específico, uma mística envolvida, um ambiente, e lá o que a gente fez foi pegar o que foi estudado no dia anterior, colocar no pessoal ali e contar uma história. Então não tem a ver especificamente com como a mãe, como o pai, não é isso. Entendi. E aí você cria uma espécie de uma ritualística diferente. Sim. A gente falou num vídeo recente sobre a magia, a psicologia, a terapia, né? Que muitas ferramentas podem ser terapêuticas, não necessariamente psicológicas. Você tem dentro da psicologia uma série de linhas, né, que você pode trabalhar, abordagens diferentes, mas você tem também terapias que podem ser colocadas de uma maneira mais holística, né? Ou seja, olhando ali a pessoa de uma maneira mais integral, de uma maneira mais geral também, universal. Então, entendendo aquele ser humano como uma coisa que várias ferramentas vão acabar agindo. A magia é uma das que a gente falou, certo? Exato, e na própria área da saúde, você tem fisioterapia, fonoterapia, você tem um monte de terapias que não tem a ver com psíquico. Exatamente. Né? Então, a gente tem a magia como uma dessas ferramentas e ela pode ser usada ou não. Quando a gente fala qual que é a diferença, então, da magia para o que não é magia, se a gente vai usar, por exemplo, um psicodrama dentro do âmbito da psicologia, a gente já está dizendo para o nosso público que isso não é magia. Mas é isso mesmo? Então, será que é? Porque eu acho que a questão é mais profunda do que isso. Porque se a magia ela é uma ferramenta humana para entender a realidade e para poder alterar essa realidade mediante... Através da compreensão. Através da compreensão e alterar essa realidade através dessa compreensão e mediante a sua vontade, o que foge da magia é pouca coisa. É verdade. O mundo é mágico. Exato. E se a gente for pensar na construção do pensamento filosófico da humanidade,
começando por uma percepção de um pensamento mágico da natureza, e mágico não no sentido de um pensamento burro, não analítico, isso aqui eu não sei explicar, é magia. Superficial. Exato, não era assim. Nossos antepassados sabiam muito bem com o que eles estavam lidando. Claro que em muitos casos eles não tinham capacidade tecnológica para ir além, mas se a gente pegar alguns exemplos, como por exemplo, processos de mumificação no Egito que eram feitos já com cirurgia. Se a gente for pegar os gregos com a ideia do átomo, mesmo sem conseguir ver essas estruturas moleculares, mas já entender que a matéria podia ter uma parte mínima que fosse indivisível. Então a gente começa a entender que nossos antepassados, nossos ancestrais, essa galera tinha uma visão de mundo muito mais avançada do que a gente imagina. Isso dentro da cabeça deles não tirava a ideia de um pensamento filosófico mágico. Ou seja, olhar para a realidade, tentar entender essa realidade e usar essa realidade para manifestar questões é magia. Um exemplo clássico era quando você tinha uma classe de magis, né, os caldeus, que ali de alguma forma incorporados ao Império Persa, esses caras eles olhavam para o mundo através do céu. O que eles entendiam do céu, eles entendiam que o céu era um relógio que marcava o que acontecia na Terra. É daí que vai vir a primeira astrologia, que é a astrologia caldaica, é aí que vai vir a divisão do céu em ângulos baseados no número 6, né? Então 30 graus, 60, 180, 360, e tá aí então que vai vir todo um entendimento de que se aquela estrela está naquela posição, aquela constelação está naquela posição, toda vez que isso se repete, o que acontece aqui no mundo se repete também. E isso eles viam inclusive nas estações, Uhum. E daí para ver nas pessoas. Exato, porque olha para você no frio e olha para você no calor, olha como você se comporta no frio e no calor. A gente muda a nossa forma de agir no mundo. Ou a gente se retrai mais quando está muito frio, se agasalha, se retrai, evita fazer certas coisas que possam te expor ao frio. O calor é a mesma coisa, você fica lá no ar-condicionado, mas são momentos diferentes, de usar mais roupa, menos roupa, estar mais introspectivo, mais extrovertido, isso tudo muda como a gente age no mundo, certo? Exatamente. Então, a gente pode afirmar, Léo, que qualquer movimento rumo ao conhecimento de algo tem a ver com a magia? Hoje em dia a gente fala muito da magia associada a se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece o mundo interno, fica mais fácil lidar com o mundo externo e mexer nesse mundo externo. Então tudo aquilo que hoje a gente fala de autoconhecimento na magia, ou que é o cerne aqui do canal, que sempre foi o autoconhecimento, tudo isso que desmonta preconceitos, que traz questões que você precisa analisar ou coisas que vão fazer você enxergar o mundo de uma maneira diferente, vai ser um processo mágico. Teve uma outra coisa também que recentemente a gente falou, que é sobre os hábitos, as rotinas, aquilo que é. E tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse ritual que a gente fez agora, que a gente passou um ano, que foi o ano anterior, fazendo os nossos rituais, tendo alguns pontos-chave ali que se repetiam em todos. Então a gente tinha uma estrutura onde nós dois nos dávamos a liberdade de criar, mas as pessoas que participavam, os participantes, já sabiam mais ou menos aonde aquilo ia acabar, onde aquilo ia resultar e o que eles iam fazer no dia seguinte, no domingo, que era de fato a ritualística. E aí eu fico pensando o quanto que essa estrutura, se ela continuasse se repetindo, o quanto não ia ficar uma coisa muito mais automática do que servir ao propósito de autoconhecimento. E sair um pouco do tal da magia, por mais que parecesse. Exato, e isso é importante porque quando a gente ritualiza algo, a gente está considerando que aquilo é importante para nós. Então a gente cria gente, pode ser ritual de qualquer jeito, desde o ritual que vocês estão acostumados a ver num centro religioso, numa igreja, num templo, num processo mágico, mas também os rituais do dia a dia, aquela coisa que você fala assim, não, de manhã, tomar meu café da manhã é um ritual sagrado para mim, a gente ritualiza isso e torna isso de alguma forma muito especial. Só que o problema é quando a gente começa a transformar isso numa rotina automática não consciente. Ou seja, a gente faz coisas que a gente não pensa mais, que a gente só age necessariamente porque aquilo já está automatizado na gente, isso deixa de ser algo que traz autoconhecimento. Quer um exemplo? Quando a gente dirige para um lugar que a gente dirige todo dia,
e a gente não pensa mais no caminho. A gente vai indo no automático, às vezes falando com alguém, fazendo outra coisa, conversando com alguém no carro, e vai no automático, e às vezes até chega ao ponto da gente nem tá indo para aquele lugar que a gente tá acostumado, e tá conversando com alguém, se pega indo para aquele lugar e fala, meu Deus, por que eu tô indo para lá se a gente tem que ir para outro lugar? Esse é o tipo de exemplo de coisa que deixa de ser mágica, que deixa de ser um processo de autoconhecimento, porque te coloca numa rotina. Então, repetir rituais para ter o mesmo resultado acaba em algum momento trazendo para você algo que não agrega mais, porque se torna uma rotina automatizada, o seu cérebro percebe que aquilo é a mesma coisa, que não tem mais nada de diferente dali, e o que ele faz? Ele esquece de prestar atenção. Ele economiza energia. Nós temos um processo na psicologia que chama avareza mental, que é justamente falar, mano, isso aqui eu já sei como é que faz, eu não vou gastar energia com isso. Não preciso, né? É lei do mínimo esforço. Exato. Se for mais fácil para realizar algo, eu vou fazer. Né? Exato. E é assim que o nosso corpo, para economizar energia, ele vai agir. Fisiologicamente, inclusive. E aí, tenho duas coisas para falar. Primeiro é um convite. Se você se interessa por esse tipo de encontro que a gente faz, de autoconhecimento, que vai sim envolver ferramentas de magia como um todo, incluindo eventualmente psicologia e outras ferramentas, entra lá, universocdh.com.br/roda do ano. Já tem lá toda a estrutura até o fim do ano, as datas, o que a gente pretende fazer, o que a gente pretende trabalhar. Essa é a primeira coisa que eu queria convidar. E se você pensar assim, eu sou fora de São Paulo, caramba, a maioria da galera que vai lá é de fora de São Paulo, então isso não é desculpa. É verdade, o pessoal vem de ônibus, tem, enfim, algumas formas de ônibus, de trem, de São 8 encontros no total. De tudo. Dá para se organizar, já tem as datas lá. Isso. A outra coisa é justamente uma provocação para saber se o ritual que você está fazendo no seu altarzinho, enfim, com todo esmero ali, mas o quanto ele já está tão repetitivo que você até esqueceu, muitas vezes, do porquê que você está fazendo aquilo e o que aquilo vai trazer de conhecimento ou de afeto para você. Né, Léo? Às vezes você tá ali mesmo bem mecânico, bem rotineiro e aquilo se tipo perdeu. Aquela coisa, eu lembro, uma época da minha vida, eu era criança, rezava o Pai Nosso antes de dormir. E aí era assim, Pai Nosso que nasce no céu, amém. Exatamente. Era para rezar para dormir. E aí você perde a sacralidade da coisa porque se torna automático, perde a magia da coisa. Legal, então perde a sacralidade porque vira automático. Excelente. Exato, é isso. Então isso deixa de ser magia. Quando a gente tem consciências presente no que a gente está fazendo, aquilo traz um aprendizado, traz uma expansão de consciência, a gente está fazendo magia. E aí, Léo, a gente esbarra em outro problema. Na mudança, principalmente mudança ritualística, mudanças de prática, a gente se depara com o apego que a gente tem a uma forma já estabelecida e que a gente está acostumado. Sim, sim. Então, por mais que isso possa ser racional, que a gente está falando, e prático, mas eu gostava tanto desse formato, mas eu gostava tanto de rezar assim, desse jeito, eu gostava tanto de só chegar lá e botar minha guia não sei onde e aquilo, e isso precisa ser vencido, né? Precisa ter uma tolerância a essa angústia de mudança, porque senão, de novo, é só um fetiche, como a gente conta, né? Exato, esse objetivo é se autoconhecer, a gente tem que estar aberto a experiências novas, né? Porque é justamente o que a gente está falando agora. Se você está automatizado, sistematizado dentro de uma coisa, aquilo não gera mais expansão de consciência, não gera mais aprendizado, e aquilo vai acabar te travando. Então, se abrir para experiências novas é um ato mágico também, às vezes é um ato muito difícil de fazer. Uma outra coisa que a galera pode perguntar, mas quando eu faço lá um ritual para uma deidade, e vou lá e pego, sei lá, um negócio para Zeus, e vou lá, eu estou fazendo magia também, mas não tem processo de autoconhecimento, você que pensa. Porque só o fato de você ter estudado Deus, ter feito uma prática, sentido coisas diferentes, ter feito um ritual onde você montou algo que condiz com aquela deidade, todo esse aprendizado se torna uma expansão de consciência. Se alguém um dia vier para você e falar assim, queria tanto fazer um ritual para Zeus, você vai falar, pô, eu já fiz. Já passei por essa experiência, minha consciência já está expandida, eu posso te dar algumas dicas. Sim, e Zeus, ou qualquer outro deus que a gente possa pensar aqui, vai ter um componente psíquico equivalente. Então, quando a gente faz um ritual para essa deidade, é o que o Léo está falando, a gente desperta dentro de nós essa potencialidade. E não digo nem só energética, como características que esse deus possa ter, a gente pode ter colocado nesse deus características que são nossas, que são da humanidade e que algumas vezes estão adormecidas. Ao fazer um ritual, por que não se empoderar disso? Exatamente. Né? Então, para a gente concluir, eu convido você a prestar atenção naquilo que você está fazendo. Ritualisticamente, psicologicamente, na sua rotina, as coisas sagradas que você faz, se realmente você está colocando sacralidade nisso. Ou se está um Pai Nosso
do Léo com os 4 anos de idade. Por aí, ou mais. Certo? Porque aí você vai estar praticando magia sem necessariamente ser uma magia cerimonial. Exato. Em termos de ambiente, né? Fica aí o convite para você conhecer a nossa Roda do Ano no universo cdh.com.br/Roda do Ano. Lá tem todas as informações, vem fazer magia com a gente se vê lá e esfirras mágicas. Beijo no seu coração e até a próxima. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente falar... que merda. Hoje a gente falar sobre vai falar. A gente sobre vai falar o tema